Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. A graça, aquela manifestada na cruz do Calvário, no sangue derramado e vertido em favor de todos aqueles que creem em Cristo. E a paz de Deus, e a paz com Deus, a paz que excede todo o entendimento, e a paz de que nós temos a certeza do nosso futuro, a certeza de que estaremos com Deus na vida eterna. Amém? Peço que você abra comigo o Salmo de número 111, nesse momento, onde iniciaremos essa celebração online para a glória do Senhor. O Salmo de número 111 até o 118 compõem o grupo de salmos de aleluia. São salmos de louvores, em louvor às obras do Senhor. Peço que você leia comigo então o Salmo 111. Ele diz assim: Aleluia! Renderei graças ao Senhor de todo o coração na reunião dos justos na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, e nelas meditam todos os que as admiram. Em suas obras, a glória, majestade e sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis suas maravilhas. O Senhor é compassivo e misericordioso. Dá suprimento aos que o temem. Lembra-se sempre da sua aliança. Mostrou o poder de suas obras ao seu povo, entregando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Todos os seus ensinamentos são fiéis. Estão firmados para todo sempre. São feitos em verdade e retidão. Enviou a redenção ao seu povo. Estabeleceu sua aliança para sempre. Seu nome é santo e tremendo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem seus ensinos revelam entendimento. O louvor que ele recebe dura para sempre. Amém? Então nós vemos nesse salmo maravilhoso o louvor público, o louvor da Assembleia dos Santos, aqueles que se reúnem em nome do Senhor para louvá-lo por suas grandes maravilhas. E a palavra diz que em suas glórias, em suas obras, a glória, majestade e sua justiça permanece para sempre. E também fala que aqueles que meditam nas obras do Senhor, nelas a admiram. Se admiram das obras do Senhor e neles confiam. Então nós vemos uma igreja reunida no nome do Senhor, louvando a Ele, confessando publicamente e reverenciando ao nosso Senhor. Nós vemos que as obras grandiosas do Senhor demonstram o seu grande, imenso, incomensurável poder. Nós vemos também que elas exibem a magnificência do Senhor, manifestam o caráter do Criador que criou todas as coisas. E nós vimos que o Senhor é aquele que sustenta, é aquele que supre todos aqueles que nele creem e que dependem dele. E somente por isso, meus irmãos, nós já temos motivos incontáveis para louvar o Senhor. O Senhor é louvado porque Ele provê alimento para todo aquele que nele crê. O Senhor é louvável porque Ele cumpre as suas promessas, Ele é fiel para cumpri-las. O Senhor é louvável porque Ele é um Deus de aliança. E assim como fez aliança com Moisés, com Davi, também fez aliança com nós, a nova e eterna aliança através do sangue de Cristo, vertido por todo aquele que nele crê na cruz do Calvário. E Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Os preceitos de Deus refletem o seu caráter de verdade e de justiça. E esse salmo ainda diz que a sabedoria acompanha todos aqueles que temem ao Senhor, todos aqueles que dependem do Senhor, e que são prudentes aqueles que seguem os seus preceitos. Que possamos então, ao meditar nesse salmo, louvar ao Senhor, que é fiel para cumprir as suas promessas, aquele que nos ampara e nos sustenta em todas as coisas, e louvemos então a magnitude, a plenitude das suas obras, a criação das suas mãos. Amém? Eu peço que nesse momento vocês se coloquem de joelhos, aqueles que podem,
para que possamos orar ao Senhor. Amém, Senhor, nós queremos te render graças e te louvar pelas obras feitas pelas tuas mãos. Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor criou e também nós te louvamos porque o Senhor nos criou, porque o Senhor nos teceu no ventre das nossas mães, porque o Senhor colocou dentro de nós o teu Santo Espírito, porque o Senhor colocou dentro de nós a fé para crer em tudo isso, Senhor, que é obra das tuas mãos, a fé para crer que o Senhor é nosso Criador, sustentador, nosso Salvador, nosso provedor em todas as coisas, a fé para crer que o Senhor nos sustenta e nos guarda, é o Senhor que provê os alimentos para nós, e a fé, Senhor, para buscar em Ti, buscar do alto todas as coisas que nós precisamos. Nós te rendemos graças e te louvamos, Senhor, agradecendo pelas nossas famílias, pela nossa igreja, te pedindo, Senhor, o pão nosso de cada dia, te pedindo saúde, Senhor, para que possamos continuar peregrinando nesse mundo, te pedindo coragem e intrepidez, Senhor, para pregar a Tua palavra, a palavra do arrependimento para perdão de pecados a toda criatura, te pedindo que o Senhor continue a nos sustentar, Senhor, e, sobretudo, em louvor e majestade ao Teu santo nome, que és fiel para cumprir todas as promessas que Tu fizeste, Senhor. Muito obrigado pela Tua santa palavra, que é luz para o nosso caminho, aquilo que direciona, Senhor, nossos pensamentos, os nossos corações, ao qual buscamos do alto toda boa dádiva e dom perfeito, Senhor, para louvor da Tua glória, somente em nome de Jesus. Amém. Te convido, meu irmão, nesse mesmo espírito, louvarmos ao Senhor nesse momento e engrandecer o Seu santo nome, para a honra e glória do Seu nome. Amém. Eras tu, antes do sol, de toda a vida, autor tu és, reinas. E pelo som da tua voz, impérios dobram-se aos teus pés, reinas. Fazes o mar obedecer, e em teu nome toda a terra estremecer. E sobre a luz a se prostrar, o universo a declarar que reinas, reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único e incomparável Deus. Sopro teu, meu respirar, de pó a vida vem tornar, o pão alimentar, a fonte eterna saciar, reinas, com tuas mãos podes curar, teus pés as águas caminhar, teu sangue sara o meu pecar, teu braço forte a sustentar. Os céus proclamam teu louvor, e ante ao trono do Senhor, teu povo dobra-se em temor, entoam anjos para sempre. Tu reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador.
Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único e incomparável Deus. Eras tu antes do sol, de toda a vida, autor tu és, reinas. És o resplendor da glória do Pai, a exata expressão do seu divino ser, seu ser. Sustentando vossa palavra, todas as coisas, e havendo feito por teu sangue a purificação, se assentou à direita da majestade do Pai. Tão superior, embora feito como de nós, sumo sacerdote, poderoso para perdoar, pois sustentando por sua palavra em todas as coisas, e havendo feito por teu sangue a purificação, se assentou à direita da majestade do Pai, do
Meus irmãos, eu te convido nesse momento a ouvir comigo a passagem de 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 5b até o 9, que diz assim: Quem está disposto a fazer oferta voluntária, consagrando-se hoje ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel e os chefes de 1000 e de 100, junto com os administradores da obra do rei, fizeram ofertas voluntárias e deram para o serviço do templo de Deus 5.000 talentos e 10.000 dracmas de ouro e 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que tinham pedras preciosas deram-nas para o tesouro do templo do Senhor, que estava sob a responsabilidade de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com as ofertas voluntárias que eles fizeram, pois as ofertas ao Senhor com integridade de coração, e o rei Davi também se alegrou muito. Até aqui. Meus irmãos, essa passagem conta a história de quando Davi pediu ofertas ao povo para a construção do templo ordenado pelo Senhor. De quando Davi pediu aos irmãos que criam em Deus, para que pudessem ofertar nessa grande obra, que era uma obra delegada pelo próprio Senhor. Da mesma forma, nós estamos aqui e temos uma obra instituída e delegada pelo Senhor, que se chama a Igreja Vertical. Esse ministério, ele nasceu da vontade de Deus, certamente não de vontade humana, e da mesma forma como Davi pediu às pessoas que contribuíssem de todo o coração, de generosidade, nós também pedimos nessa noite para que você possa alegremente contribuir generosamente com a obra do Senhor. Gostaria de te lembrar que a Igreja Vertical somos nós. A igreja não é o local onde nos reunimos, nem a liderança, nem o pastor. Nós somos a igreja, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo que se reúne nesse lugar. Os nossos compromissos permanecem, meus irmãos, e eu gostaria de pedir nessa noite que você generosamente e alegremente possa contribuir nessa obra, nesse ministério ao qual nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Cristo e esse crucificado, para equipar os santos, para que a palavra pura e simples do Senhor seja pregada em plenitude, capacitando todos os seus filhos para que saibam falar a respeito dessa palavra maravilhosa e saibam pregar as boas novas a todas aquelas pessoas que estão sedentas, que têm fome e sede de justiça. Então, da mesma forma, eu te convido para que nesse momento você possa contribuir generosa e alegremente com a obra do Senhor, a essa obra chamada Igreja Vertical, ao qual você faz parte. Amém? Muito obrigado, que Deus os abençoe. Amém, amados. Boa noite. Bem-vindo a mais um culto online, mais uma celebração de Deus, a Deus online aqui na Vertical. Infelizmente não podemos nos reunir pessoalmente, mas nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor, para ouvir dessa mensagem maravilhosa. Nós vamos continuar a nossa série de pregações no livro de Marcos. Nós estamos, então, no capítulo 4. Eu peço que você abra a sua palavra, a sua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. E nós vamos ler do verso 21 até o verso 34. Marcos, capítulo 4, do verso 21 até o verso 34. A palavra do Senhor diz assim: Disse-lhes mais: será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não deve ser colocada no velador? Porque nada está encoberto que seja para ser manifesto, e nada foi escondido senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse: dai atenção ao que ouvis. Com a medida que medis, também vos medirão, e ainda vos acrescentarão. Pois ao que tem, mais lhe será dado,
mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse também: o reino de Deus é comparável a um homem que lança sementes à terra. Quer esteja ele dormindo de noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo, sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma. Primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão que enche a espiga. Mas, assim que o grão amadurece, o homem logo passa a foice, porque chegou a colheita. Verso 30 disse ainda: a que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes, mas uma vez semeado, cresce, torna-se a maior de todas as hortaliças e estende grandes ramos, de tal modo que as aves dos céus podem aninhar-se à sua sombra. Dirigia-lhes a palavra com muitas outras parábolas como essa, conforme conseguiam compreender. E não lhes ensinava sem usar parábolas, mas explicava tudo a seus discípulos em particular. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos por essa mensagem maravilhosa. Nós te louvamos porque tu não nos deixaste no escuro. Não apenas nos chamaste, Senhor, e nos deixaste sem instrução, mas tu nos deste essa mensagem maravilhosa para nos ensinar, para ensinar o caminho que nós devemos andar. E não somente isso, tu nos deixaste com o teu Santo Espírito para nos ensinar, Senhor, e nos guiar no entendimento dessa palavra. Nós te pedimos, Senhor, que nessa noite eu seja ensinado por essa palavra e seja instrumento nas tuas mãos para ensinar a vida dos meus irmãos, Senhor, através dessa palavra. Prepara os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, torna-nos cativos a ti, para que possamos entender a tua palavra e sermos instruídos por ela nessa noite. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, muito provavelmente esse texto que nós lemos, esse trecho que nós lemos, é a continuação da explicação da parábola do semeador que nós vimos na semana passada, e é a continuação dessa explicação de Jesus para os seus discípulos. Ele ainda estava falando sobre isso nesse texto que nós lemos. Então, é a continuação da explicação desse crescimento do reino de Deus, desse plantar da palavra de Deus nos nossos corações, como nós vimos na semana passada, e como esse reino cresce, como essa plantação cresce. Mas há algo muito importante que nós devemos entender para entender este texto nessa noite, que é o que é o reino de Deus. O que é este reino de Deus ao qual essas parábolas falam e do qual Jesus está falando aqui? Por duas vezes ele fala: aqui compararemos o reino de Deus. Então, o que é este reino de Deus? E para a gente entender um pouco, eu vou comparar ele a um reino terrestre. Quando a gente fala de um reino terrestre, a gente fala de uma nação, de um povo, de um rei que está sobre um determinado povo, sobre uma determinada nação. Mas o reino de Deus fala de um reinado do Deus eterno sobre tudo e sobre todos. Ele reina sobre tudo. Não há limites sobre quem ele reina. O reino terrestre tem limitações geográficas. O reino do Brasil, ele está limitado às fronteiras do Brasil, e assim todos os países. Mas o reino de Deus, o reino do Deus eterno, não tem limites. Ele governa sobre tudo, sobre toda a terra. O reino terrestre tem limitações de poder, tem limitação de forças, dependendo do seu poderio militar, ou da sua economia, ou da sua influência política. Mas o reino de Deus não tem essas limitações. Nosso Deus é todo-poderoso, é o Deus poderoso na batalha, é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Ele não tem limitação de poder e de força. Um reino terrestre tem limitações de tempo. Ele começa num determinado momento, termina em outro. Isso é muito claro para nós, que vivemos numa democracia, nós temos um mandato de poderes. Mas até mesmo aqueles impérios que não tinham mandatos passaram. Os grandes impérios passaram, acabaram, ruíram. Existe uma limitação de tempo, existe um começo e existe um fim. Mas o reino de Deus é eterno. Sempre foi
e sempre será. Não há limitação de tempo para o reino de Deus. Mas, então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o seu domínio desde sempre e para sempre sobre tudo e sobre todos. Antes que o mundo existisse, ele já era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Antes mesmo que o mundo existisse. Mas aprove ele criar o mundo e criar a nós e criar todas as criaturas. Mas mesmo assim ele continua sendo Deus sobre tudo e sobre todos. Ele não perdeu o seu reinado, ele não perdeu o seu poder para criatura alguma. E ainda aprove a ele nos chamar alguns de nós, por sua graça e misericórdia, para participar deste reino eterno, do reino de Deus. E depois que tudo isso passar, que este mundo passar, que forem feitos novos céus e nova terra, ele continuará sendo Deus. Ele continuará sendo Rei eterno. Este é o reino de Deus. Este é o reino de Deus. E é sobre ele que nós vamos falar nessa noite. E a primeira pergunta que eu quero trazer para vocês, para nós pensarmos é: como que nós podemos participar deste reino de Deus? Todos, certamente todos, eu acredito, que quando eram crianças sempre gostavam de uma boa história. Seus pais provavelmente liam, ou aqueles que estavam ali com vocês, que cuidando de vocês, liam uma boa história para vocês. E vocês provavelmente gostavam de uma boa história. Eu, particularmente, sempre gostei de uma boa história. Nós adorávamos aquelas histórias onde uma princesa frágil, uma princesa que não tinha muita força por algum motivo, ficava em apuros. Ou ficava ali presa no alto de um castelo por seu pai, ou era maltratada por sua madrasta, ou era enfeitiçada por uma bruxa má. Mas sempre tinha o príncipe, e ainda bem que sempre tinha o príncipe, o herói, aquele que era forte, aquele que era belo, aquele que era bravo e corajoso, sempre pronto a enfrentar dragões, castelos e todo tipo de perigo para salvar a sua bela donzela. E certamente, provavelmente, assim como eu, você quando era criança se imaginava ou sendo esse príncipe bravo e corajoso para os meninos, ou para as meninas, sendo essa princesa, essa bela donzela. Pois bem, nosso Deus nos chama para fazer parte de uma grande história, mas não é uma história de faz de conta, é uma história de verdade. Ele nos chama sim para participar, não só para ficarmos imaginando quando éramos criança, mas para atuarmos juntamente com Ele nessa história. Não como um grande herói, como nós imaginávamos nos contos de fada, não como uma princesa talvez, mas com certeza com um papel de sublime responsabilidade. E é isso que nós veremos hoje através de 3 características do reino de Deus. É isso que nós veremos hoje. A primeira característica que eu quero ver com vocês é que é a característica do reino de Deus em nossos corações. O reino de Deus em nossos corações. Nós vamos ver isso através do verso 21 até o verso 25, que eu quero reler com vocês. A palavra do Senhor diz assim: Disse-lhes mais: será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não deve ser colocada no velador? Porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto, e nada foi escondido senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse: dai atenção ao que ouvis, com a medida com que medis também vos medirão, e ainda vos acrescentarão, pois ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Todos esses versos aqui estão falando de uma mesma coisa. Eles estão falando do Evangelho de Deus recebido no meu e no seu coração, no coração daqueles que ouvem a palavra. E eu quero observar com vocês alguns elementos que a gente pode observar nesses alguns versos. Os primeiros elementos que eu quero observar com vocês que estão interligados, que estão relacionados, é a candeia ou a lâmpada, né?
ou aquilo que é trazido à luz ali no verso 22, ou aquilo que é ouvido no verso 23, ou ainda aquilo que se tem no verso 25. Então, esses elementos, todos eles estão relacionados e eles fazem referência, eles representam o Evangelho de Deus. Então, a candeia, aquilo que é trazido à luz, aquilo que é ouvido, aquilo que é escutado, ou aquilo que se tem, é o Evangelho de Deus que habita em nós. Então, o que Jesus está falando aqui através dessa parábola é: será que o Evangelho de Cristo, será que esse Evangelho que eu vos tenho anunciado deve ser colocado debaixo de uma vasilha? Ou seja, deve ser escondido à vista dos outros homens? Ou não deve ser colocado num lugar onde ele irá iluminar mais? O que Cristo está nos questionando é: como poderíamos nós deixar este Evangelho maravilhoso que ilumina as nossas vidas, que ilumina o nosso coração e o nosso interior, como nós poderíamos deixar ele escondido? Como nós poderíamos ocultar ele nas nossas vidas? O fim dessas palavras, o fim das palavras do Evangelho de Deus, não é que eles fiquem escondidas ou que elas fiquem somente no nosso íntimo, mas é que elas brilhem e brilhem cada dia mais. Esse é o propósito da palavra do Senhor. Visto que nós recebemos essa palavra através do Espírito Santo, que revelou ela aos nossos corações, e é isso que fala o verso 22, essa palavra é revelada a nós, ela não está mais escondida, nós vimos a palavra, nós entendemos a palavra, ela brilha em nossos corações. Da mesma forma, então, nós não devemos deixar essa palavra oculta, mas nós devemos brilhar, fazer com que essa palavra brilhe através das nossas vidas. Isso é o que o texto está falando. Essa mensagem maravilhosa que nos foi revelada, porque nos foram abertos os ouvidos, como fala no versículo 23, nós ouvimos essa palavra chegou aos nossos ouvidos, essa palavra chegou aos nossos corações. E se nós formos fiéis da forma como nós devemos tratar essa palavra, se nós formos fiéis em testemunhar dessa palavra, como diz no verso 24, mais nos será acrescentado. Pois aquele que reproduz a palavra do Evangelho, aquele que permite e que faz com que essa palavra brilhe no seu coração, mais lhe será dado, como diz no verso 25. Mas aquele que não recebeu, aquele que não entende, que não tem o Evangelho de Deus, já está condenado, e para ele só lhe resta a perdição. Os outros elementos que eu quero observar com vocês nesse texto são algumas ações, que é a ação de acender a candeia, a ação de manifestar ou de trazer à luz, a ação de falar aos ouvidos, a ação de acrescentar mais, ou a ação de dar e de tirar. De novo, essas ações estão interligadas e falam da mesma coisa, e falam das atitudes de Deus para conosco. Então, a ação de acender a candeia, de manifestar ou de trazer à luz, a ação de falar aos ouvidos, a ação de acrescentar ou a ação de tirar, são todas ações de Deus para conosco. É Ele quem acende a candeia da palavra nos nossos corações. É Ele quem nos dá essa luz maravilhosa do Evangelho. É o Espírito Santo que nos dá entendimento da palavra e produz em nós a fé. Em nós, eu e você, que somos lá a boa terra da parábola do semeador. Nessa boa terra, no meu e no seu coração, o Espírito Santo nos dá entendimento e produz em nós a fé e produz em nós a palavra. Ele acende a candeia da palavra de Deus no meu e no seu coração. E mais, foi o próprio Cristo que revelou a si mesmo. Ele mostrou, Ele manifestou, Ele trouxe à luz as verdades sobre si mesmo. Ele que trouxe à luz as profecias do Antigo Testamento. E Ele mostrou que era sobre Ele que essas profecias falavam. Os mistérios que antes estavam ocultos foram revelados em Cristo. Aquilo que antes se via por um espelho embaçado, agora se vê face a face, porque foi manifesto por Cristo. Aquele que
estava para se manifestar, aquele que tinha sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, aquele que o povo judeu aguardava ansiosamente, já se manifestou e vive eternamente. A sua voz, a voz desse mestre, clama então aos quatro ventos para aqueles que podem ouvir, para que as suas ovelhas ouçam, reconheçam a voz do seu mestre e o sigam. É Ele, é Deus que faz, que opera todas as coisas. É Ele quem acrescenta mais aos seus servos fiéis. É Ele que faz com que aquele que anuncia a sua palavra seja abençoado com graça sobre graça, na medida da riqueza de Cristo. O que isso quer dizer, Daniel? Quer dizer que Ele não somente perdoa os nossos pecados, mas também que Ele nos adota, que Ele nos dá paz, que Ele produz em nós santidade, alegria, segurança e liberdade em Deus. Ele nos dá graça sobre graça, Ele nos torna invencíveis perante o mal. É Ele que faz tudo isso em nós. Mas também é Ele quem tira do incrédulo, como nós vemos no verso 25. Isso nós podemos entender ainda melhor como outra parábola, uma parábola que todo mundo provavelmente conhece, que é a parábola dos talentos. Que aquela parábola onde o Senhor distribui talentos para os seus servos, sai de viagem e quando volta vai fazer o acerto de contas desses talentos que Ele deu. Mas quando Ele chega no último servo, esse servo que recebeu menos, ele não produziu nada. E até isso que ele tem, que nem é dele, lhe é tirado e é dado ao que tem mais. Então até aquela aparência de conhecimento que alguns têm, mas que não produz fé, que não produz vida verdadeira em Deus, até essa aparência de conhecimento lhe será tirado no final dos tempos, nos últimos dias, e ele será envergonhado. É isso que a parábola está nos ensinando. Então nós podemos entender claramente que em assuntos espirituais, ficar parado é impossível. Ou uma pessoa ganha, ou uma pessoa perde. Ou ela avança, ou ela retrocede. Ou aquele que tem, mais lhe será dado. Ou aquele que não tem, até o que tem, que não é dele, lhe será tirado. E por último, as últimas ações que eu quero ver, os últimos elementos, que são também ações que eu quero ver com vocês nesse trecho, é a ação de colocar na candeia, a candeia no velador, aquela ação de colocar, a ação de ouvir aquilo que é falado e a ação de medir corretamente as coisas. E essas ações, esses elementos, são as ações e as atitudes que são esperadas de mim e de você. São as ações esperadas dos homens que recebem o Evangelho, que recebem a palavra de Deus. A nós, a mim e a você, foi revelado o Evangelho de Deus. Nós, os que temos ouvidos para ouvir. A nós foi revelado, aqueles que têm ouvidos para ouvir. Repare que no verso 23, ele não fala, aqueles que têm ouvido, ouçam. Não, ele fala, aqueles que têm ouvidos para ouvir. É um ouvido preparado para ouvir. É um ouvido que foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Um coração que foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. E agora pode ouvir a palavra do Senhor falar aos seus corações. A nós, a esses que temos o coração regenerado pelo Espírito Santo, que temos ouvidos preparados para ouvir, nos é dado uma ordem. Ouça. Ouça a palavra de Deus. Nós devemos ouvir a palavra de Deus. Para o povo judeu, para o povo que estava ouvindo essa palavra, para eles era muito claro, porque para eles o ouvir, o escutar era sinônimo de sabedoria. Sabedoria era sinônimo de ouvir e de escutar. Nós, portanto, devemos nos tornar sábios segundo os conselhos de Deus. Nós devemos ouvir os conselhos de Deus e nos tornarmos sábios segundo os seus conselhos. Nós devemos colocar essa mensagem também. Então, em segundo lugar, nós devemos colocar essa mensagem
em destaque nas nossas vidas. Nós devemos ouvir, nos tornarmos sábios, e nós devemos colocar essa mensagem em destaque nas nossas vidas. O velador, né, poderia ser traduzido por um porta-velas, né? Era um lugar alto, um lugar onde aquela luz, a luz daquela vela, a luz daquela lamparina, iria iluminar todos os cantos e todos os lugares daquele ambiente. Da mesma forma, de forma semelhante, a luz do Evangelho deve ser vista em todos os cantos da nossa vida. A luz do Evangelho deve iluminar toda a nossa vida, todo o nosso exterior, toda a nossa mente deve ser iluminada pela luz do Evangelho. O Evangelho deve nos influenciar e nos guiar desde a forma como nós damos bom dia para nossa esposa de manhã, a forma como nós tratamos o nosso cachorrinho quando nós acordamos e saímos da cama. A luz do Evangelho deve influenciar o nosso louvor e a nossa devoção a Deus todos os dias pela manhã. Ela deve influenciar o nosso caminho de ida e de volta em todos os nossos afazeres do nosso dia. Ela deve nos influenciar a forma como nós respondemos e obedecemos os nossos pais. Ela deve nos influenciar a forma como nós utilizamos o Instagram, o YouTube, o Netflix, o TikTok. Tudo deve ser influenciado pela luz do Evangelho. A forma como nós discipulamos a nossa esposa, nossos filhos, nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e de falar, todos os nossos afazeres devem ser iluminados pela maior e mais maravilhosa verdade, que é a verdade do Evangelho de Deus. Eu e você, meus amados, nós temos essa verdade maravilhosa revelada a nós. Nós temos esse privilégio. O privilégio de ter a nosso alcance, ao alcance das nossas mãos e a nossa mente e o nosso coração, a palavra da verdade, do Deus que criou todas as coisas, do Deus que dá sentido, do Deus que sustenta todas as coisas. E é por isso que nós devemos nos agarrar a ela, porque somente através da verdade do Deus que criou todas as coisas, nós podemos ver a verdade no mundo, em tudo em que nós fizermos, em todos os lugares onde nós estivermos. Então nós devemos deixar e permitir e buscar com que essa palavra ilumine todo o nosso interior, toda a nossa mente e todo o nosso coração. E de igual modo nós devemos ser filhos de Deus em todas as esferas e atividades da nossa vida. Nós devemos deixar e fazer com que essa palavra ilumine o nosso interior, ilumine todas as nossas atividades e fazer com que as nossas atividades ilumine o mundo em tudo o que nós fizermos. Nós devemos discernir o bem e o mal em tudo o que nós fizermos. Nós devemos discernir o que é certo e o que é errado. Devemos discernir o pecado em tudo o que nós fizermos. Devemos testemunhar Cristo em todas as esferas da sociedade. Não há esfera da sociedade onde nós não devemos ser testemunhas de Cristo. Porque Ele é supremo, nós vimos lá no início, Ele é o Rei sobre tudo e sobre todos. Sim, é muito fácil nós observarmos e vermos que Cristo é o Senhor e Deus e a autoridade da igreja. Sim, de fato, é muito fácil nós vermos isso, que Ele é o cabeça da igreja. Mas não somente na igreja, Ele é Senhor também da nossa casa e deve ser Senhor da minha e da sua casa. Ele deve ser Senhor e mestre do nosso trabalho. Ele deve ser Senhor da nossa educação, tanto da educação que nós recebemos, como da educação que nós anunciamos. Ele deve ser Senhor das artes, Ele deve ser Senhor da política, tanto da política que nós conversamos com os nossos amigos, com os nossos colegas, como também da política exercida pelos governantes. Ele é e deve ser Senhor sobre tudo, sobre todas as esferas da nossa vida. Mas infelizmente nós perdemos isso como igreja. E por quê? A história nos explica um pouco do porquê disso. Na Idade Moderna, que se seguiu ali depois da Idade Média, principalmente após um movimento chamado de um movimento iluminista, a ciência passou a acreditar que a mente, o intelecto do homem pode, e não só pode, como deveria se ver livre de toda e qualquer religiosidade. Então eles entendiam que a mente humana, ela deveria se livrar de toda religiosidade, porque a religião só atrapalhava a ciência. A religião só atrapalhava com que nós conseguíssemos chegar a uma determinada verdade, uma determinada conclusão. Então eles acreditavam que a ciência deveria ser livre da religião.
E que se você quer acreditar em Deus, se você quer ser cristão ou acreditar em qualquer religião, você deveria colocar a sua religião isolada na sua vida privada. Fique com a sua religião, tudo bem, mas fique lá com a sua religião na sua vida privada. A religião não deveria então mais entrar e participar e aparecer em espaços públicos. Daí que vem uma frase que provavelmente ou você já ouviu ou até falou essa frase. Ah, religião não se discute, porque religião é privada, é de cada um. Eles pregavam então um espaço público estéril, esterilizado de todo e qualquer tipo de religião. Esse processo, o processo então de separação da influência da religião em todo e qualquer conhecimento foi chamado de secularização. Então a secularização foi este processo de separar a influência da religião de todo conhecimento. O problema é que nós, a igreja, depois de muito tempo isso ser falado, ser pregado, anunciado pela ciência, pelo mundo, por todos à torta e à direita, nós aceitamos esse cabresto. Nós aceitamos que isso é verdade, que de fato nós devemos deixar a nossa religião no privado, que de fato nós devemos privatizar a nossa religião, que nós devemos colocar a nossa candeia debaixo de uma vasilha. Nós devemos colocar a nossa candeia debaixo da nossa cama, lá no nosso íntimo. Não devemos colocar isso num ambiente público. Nós desvalorizamos a sabedoria de Deus, essa sabedoria que nós estamos lendo aqui nessa noite, para valorizar a sabedoria do homem. Nós acreditamos que fé e trabalho não se misturam. Nós acreditamos que fé e política não se misturam. Nós acreditamos e engolimos que fé e ciência, e fé e ensino não se misturam. Mas eu te pergunto, nessa noite, será que estes que nos ensinaram isso, que nos pregaram isso, essa separação entre fé e todo o resto da vida, será que eles deixam a sua fé pendurada no cabide, fora dos seus ambientes públicos onde eles entram? Será que um professor que não seja cristão, quando entra num colégio, tira a sua religião e deixa lá penduradinha no cabide do lado de fora da escola ou da faculdade? Será que um político faz isso? Será que um empresário faz isso com a sua religião? Eu te digo que certamente não. Pode um homem se desvestir da sua própria pele? Pode um homem sair da sua própria pele como se fosse uma roupa? Não pode. Da mesma forma, na mesma intensidade, homem algum pode deixar de ter alguma religião ou de ter alguma fé, seja fé no Deus eterno, todo-poderoso, como nós cremos, ou seja fé na ciência, ou seja fé no dinheiro, ou seja a fé em si mesmo, ou seja qualquer fé. E mais, um homem não pode deixar de ser influenciado por essa fé aonde ele estiver. Dessa forma, meus amados, eu quero fechar este primeiro ponto, dizendo que eu e você, nós vivemos em uma guerra entre o bem e o mal. O mal não deixa a sua religião ou não deixa a sua fé quando ele entra nos ambientes públicos. Da mesma forma, eu e você não devemos deixar a nossa fé aonde nós estivermos, aonde nós formos inseridos. Somos chamados a entrar nessa batalha com as ferramentas que Deus nos dá para sermos luz e para levarmos a luz do Evangelho aonde nós estivermos. A segunda característica do reino de Deus que eu quero ver com vocês nessa noite é que o reino de Deus tem um plano, tem uma história escrita e tem um plano determinado. E nós veremos isso através do verso 26 até o verso 29. Vamos ler novamente. Disse também: o reino de Deus é comparável a um homem que lança a semente à terra. Quer ele esteja dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo, sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma, primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão que enche a espiga. Mas, assim que o grão amadurece, o homem logo lhe passa a foice, porque chegou a colheita. O que nós vemos aqui é que
Há uma história pronta, um começo, um meio e o fim. A gente consegue perceber as partes da história do reino de Deus nessa terra, aqui resumidas e alegorizadas nesse texto. Então a narrativa de Deus, a história do reino de Deus, já foi escrita por Ele. Já tem um começo, meio e fim, o seu plano já está determinado e ele vai acontecer, mesmo que nós não entendamos como. Mesmo que o crescimento do reino de Deus seja um mistério para nós, assim como para esse fazendeiro, ele não sabe como a planta cresce, ele não sabe as características de como que essa planta germina, como que essa semente em partes morre e se une a esse solo, se une a essa terra e se torna uma planta. Ele não sabe como isso acontece. Nós talvez não entendamos e muitas coisas nós não sabemos como que o reino de Deus cresce, como que essa semente germina, como que ela brota. Mas apesar disso, esse plano vai acontecer. Tudo que nós podemos fazer é fazer o que esse fazendeiro fez. Dormir e acordar, quer estejamos dormindo ou estejamos acordados. Confiar que a semente vai brotar, ou seja, confiar que o reino de Deus está bem cuidado pelo Deus desse reino. Nós devemos crer, orar e esperar pacientemente pelo dia da colheita. Mesmo que nós não estejamos vendo o fruto da palavra que nós estamos anunciando, mesmo que aparentemente os frutos não estejam aparecendo, que as sementes não estejam germinando, nós devemos orar e confiar e esperar pacientemente em Deus. Ou ainda, mesmo que nós não estejamos vendo os frutos do Evangelho na nossa vida, no nosso coração, muitas vezes nós nos entristecemos porque nós pecamos e não queríamos pecar. Nós devemos ter paciência, nós devemos permanecer firmes em oração, confiantes de que se a terra for boa, se o meu e o seu coração são terra boa, essa semente vai brotar e ao seu tempo dará o seu devido fruto de 30, 60 e a 100 por um, como nós vimos na semana passada. Ele então, Deus criou todas as coisas para a sua glória. Nessa história do reino de Deus aqui na terra, começa com a criação de Deus de todas as coisas para a sua glória. E Cristo veio para esse mundo para salvar um povo para si, para salvar alguns dos seus pecados e levar eles cativos para si. O Espírito Santo é quem nos sustenta a mim e a você até o fim, para que quando Cristo vier em poder e grande glória, nós sejamos levados para Ele, para o eterno lar. Este é o resumo dessa história, desse enredo que Deus já escreveu, que já está tudo planejado, o palco de Deus já está montado, Deus já agiu na história, criando todas as coisas, Ele continua agindo no meu e no seu coração, e Ele agirá até o final para fazer com que o seu plano seja executado. Os profetas do Antigo Testamento, eles já vieram e já fizeram a sua parte, já atuaram no seu papel nessa história. Cristo já veio para este mundo como o clímax, como o ponto mais alto dessa história e já executou o seu papel com perfeição e com maestria, o papel, a atuação perfeita do Filho de Deus na terra. Os apóstolos continuaram essa história, continuaram a fazer a sua parte nessa história. E depois dos apóstolos, grandes homens de Deus, muitos, incontáveis, vieram após eles e executaram o seu papel e a sua parte nessa história maravilhosa escrita por Deus, a história do reino de Deus. Alguns nomes, alguns exemplos, só alguns. Inácio de Antioquia, Agostinho de Hipona, Martinho Lutero, João Calvino, Jonathan Edwards, George Whitefield, Charles Spurgeon, Martin Lloyd Jones e muitos outros homens, grandes homens de Deus, vieram para essa terra e foram chamados por Deus e executaram o seu papel no reino de Deus, na história do reino de Deus. Da mesma forma, eu e você somos chamados a participar dessa história. Assim como esses homens, eu e você somos chamados
a fazer parte nessa história, a história do reino de Deus nessa terra. Instruídos pela sua palavra maravilhosa, que é o roteiro dessa história, que é o roteiro da história do reino de Deus, a sua palavra maravilhosa, e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas onde que essa história acontece? Onde que a história do reino de Deus acontece? E nós podemos observar que a história do reino de Deus acontece nessa terra. O reino de Deus em nossas vidas, então, é comparado nessas parábolas à vida de uma planta. Como nós vimos na parábola do semeador no domingo passado, a palavra de Deus ela é semeada em nós, no meu e no seu coração. Ela germina, ela cresce e produz fruto e depois é colhida. Esse processo todo acontece comigo e com você aqui nessa terra. A palavra do Senhor é plantada nos nossos corações. A palavra do Senhor, ela vem a nós através de ouvirmos a sua palavra. Ela germina no meu e no seu coração e espera-se que ela dê fruto e que ela possa ser colhida. E aqui nessa terra, então, nós aguardamos pelo tempo, pelo momento em que o reino de Deus estará maduro e pronto para ser colhido. Essa história toda, então, a história do reino de Deus, acontece aqui nessa terra, no planeta Terra. Por que eu estou falando isso? Porque alguns entendem que a nossa batalha espiritual é algo totalmente separado desse mundo. Alguns entendem que a batalha espiritual se resume aos momentos em que estaríamos expulsando demônios, ou que só nos momentos em que estamos orando lá no nosso quarto. Mas essa talvez seja a melhor estratégia de Satanás. Fazer com que nós mantenhamos apenas nossa cabeça, nossa atenção, nosso braço erguido para a batalha apenas nesses momentos. E deixemos que Satanás cuide do restante das coisas dessa terra, as coisas deste mundo, como nós às vezes falamos. No entanto, a palavra nos revela, lá em Gênesis 1:28, que nós somos chamados a dominar essa terra, somos chamados a cultivar, somos chamados a criar, a fazer cultura, a cultivar, a fazer cultura, a criarmos riqueza onde nós estivermos, a sermos influenciadores, a fazermos parte do reino de Deus aonde estivermos. Porque o reino de Deus, então, meus amados, é aqui e agora. O reino de Deus já está aqui e agora, nessa terra. Ele já começou. Ele não vai começar e ele não está distante. Não é um reino espiritual que está quase que intocável. O reino de Deus, ele começa nas nossas vidas. O reino de Deus começa nas segundas-feiras de manhã. O reino de Deus está no nosso dia a dia. Nossa batalha espiritual, portanto, começa na forma como nós vivemos nessa terra. Nós, de manhã, devemos nos vestir não apenas com as nossas roupas para ir ao trabalho, mas de forma semelhante, todos os dias de manhã, nós deveríamos nos vestir da armadura espiritual para a batalha que nos está aguardando todos os dias. Não está distante de nós, está na nossa mesa, no nosso escritório de manhã. Não está distante de nós essa batalha espiritual. Está nas ferramentas com que nós usamos todos os dias para trabalhar, seja o computador, ou seja um martelo, ou seja uma vassoura, ou seja qualquer ferramenta que você usa. Não está distante de nós essa batalha, mas está ali no Zoom ou no Google Meet, que nós temos usado muito nesses dias de quarentena. Está na academia, que nós não temos utilizado nessas últimas semanas. Ou está na sua faculdade. Ali, em cada momento do nosso dia, está a batalha espiritual que nós devemos travar todos os dias, trabalhando e executando as nossas atividades para a honra e glória de Deus. Ali nós somos chamados, então, para influenciar o mundo através de Cristo e do seu Evangelho. E por última parte desse trecho, esse trecho nos mostra que as plantas que foram colhidas são as plantas que deram fruto. O texto fala que assim que encheu a espiga, assim que chegou o ponto da colheita, assim que o fruto estava pronto, logo
o ceifeiro, o plantador, o homem veio, pegou a foice e ceifou a colheita. Porque o propósito de toda árvore é dar fruto e que esse fruto seja colhido. Nós devemos então clamar ao Espírito Santo de Deus, que Ele nos ajude a dar esses frutos, todos esses que nós estávamos falando agora, e enfrentarmos essa batalha espiritual de influenciar o mundo por intermédio de Cristo. Nós devemos clamar ao Espírito Santo que nos ajude a dar estes frutos e que estes frutos permaneçam até o dia da colheita do Senhor. E por fim, última característica que eu quero ver com vocês do reino de Deus é que o reino de Deus está por todo o mundo, por todas as nações. Nós vamos ver isso do verso 30 até o verso 32. E disse ainda, a que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábolas o representaremos? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes. Mas, uma vez semeado, cresce, torna-se a maior de todas as hortaliças, estende os seus grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. O Evangelho de Deus e o Cristo do Evangelho têm uma aparência frágil. Realmente, o reino de Deus, ele tem essa aparência frágil. Aqui no texto ele é comparado a essa menor de todas as sementes, uma semente muito pequena. E de fato, o Deus do Evangelho, o Deus do Evangelho de Cristo, é um Deus que morre numa cruz. O herói, aquele que vem para libertar o seu povo, é morto. A nós é prometido o perdão de todos os nossos erros e de todos os nossos pecados, sem que nós tenhamos que fazer nada em troca. Isso é escândalo para o mundo. Isso parece frágil, parece fraco para o mundo. Os profetas desse evangelho foram mortos, os seus seguidores são ridicularizados porque parecem frágeis, porque eles perdoam, porque eles não revidam, eles parecem fracos. E ainda o começo desse reino, o começo dessa história que está sendo relatada aqui nesse texto, parecia pequena. Um homem com 12 seguidores. Um homem com 12 seguidores, o começo da igreja de Deus. Onde que eles poderiam chegar? Parecia fraco, parecia frágil realmente. Mas, uma vez que essa semente germina, uma vez que ela brota, essa pequeníssima semente, essa menor semente de todas, se torna a maior de todas as hortaliças. O reino de Deus cresce e se mostra forte. O reino de Deus prospera de acordo com a sua palavra. O reino de Deus não pode ser derrotado. Muitos se levantaram contra ele e não conseguiram derrubar. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, até os nossos dias atuais, muitos se levantaram contra ele e não conseguiram derrubar, porque ele é um reino forte que prospera. O inimigo das nossas almas, ele nos aflige todos os dias, ele vai contra nós todos os dias, mas ele não poderá e não pode derrotar o reino de Deus. Essa árvore grande que se tornou forte, se estendeu sobre todo o jardim do mundo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, é Ele quem sustenta este reino. Por isso Ele é forte e por isso Ele não pode ser vencido. A palavra nos diz que tudo passará, mas a palavra do Senhor jamais passará. Ela continuará firme e forte e vai ser fiel até o fim. Todo mundo então, o mundo inteiro, será e já está sendo abençoado por essa palavra, porque mesmo com um início de uma igreja, de uma proclamação do evangelho aparentemente frágil, um homem com 12 seguidores. Mas essa hortaliça cresceu, esse evangelho cresceu e chegou até os confins da terra. E no fim dos tempos, todo mundo, todo ouvido ouvirá, todo joelho se dobrará e todo mundo saberá que Jesus é o Senhor. Uma pequena semente,
uma semente frágil, uma semente miúda, ocupou todo o jardim. É isso que o texto está nos ensinando. E a bênção dessa hortaliça, os benefícios desse evangelho, as bênçãos dessa palavra, ela chega para todas as nações. O texto fala dos passarinhos que se aninham debaixo dessa hortaliça, mesmo que não tenham participado de nada do crescimento, mesmo que não façam parte, mesmo que não sejam ramos dessa hortaliça, mesmo que não seja uma parte desse reino, é abençoado pelo reino de Deus. Alguns exemplos que nós podemos ver disso acontecendo de fato nas nossas vidas e no nosso mundo. Por que o homem tem direitos humanos? Por que, por exemplo, nós sabemos que é errado matar? Ou por que nós devemos respeitar uns aos outros? Por quê? De onde vem isso? A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra, porque nós, eu e você, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E em mim e em você habita a imagem do Criador, do Deus eterno. E nós devemos respeitar essa imagem do Criador, do Deus eterno, um no outro. Ou ainda, por que nós temos a habilidade de dominar a terra, de utilizar dos campos, de utilizar dos animais? Mais uma vez, como nós já vimos lá em Gênesis 1:28, porque assim Deus ordenou que o homem fizesse, cultivasse a terra, dominasse sobre os animais. Ou por que nós sabemos nos organizar em hierarquia, nós sabemos colocar pessoas superiores umas às outras. Mais uma vez, porque nós vemos isso na Trindade, que se organiza de uma forma harmoniosa. Isso é refletido em nós, as suas criaturas. Ou ainda, por que nós sabemos o que é ter paz, o que é amor, o que é fraternidade, o que é amizade? Mais uma vez, porque Deus revelou tudo isso a nós, e nós vemos isso na Trindade, 3 pessoas que vivem harmoniosas entre si, em amor mútuo uns pelos outros. E isso se reflete em nós, suas criaturas. Temos em nós, em mim e em você, meus amados, os vestígios dessa Trindade maravilhosa. E todos são beneficiados com isso. A palavra nos diz que há um que detém o mal. Há um que o detém, a palavra fala. E este um é Deus. É Deus quem detém. E Ele faz isso através do seu povo e da sua igreja nessa terra. Quando nós cumprimos o nosso mandato, quando nós cumprimos aquilo que nos é requerido, Deus executa isso na terra. E todos os homens acabam usufruindo disso, acabam sendo abençoados por isso, mesmo aqueles que não partilham dessa fé. Concluindo então, eu e você, nós somos chamados a executar o nosso papel neste reino. Eu e você somos chamados a colocar a nossa candeia num lugar que ilumine. Eu e você somos chamados a dar frutos, e frutos que permaneçam até o dia da colheita. Eu e você somos chamados a fazer parte deste reino que cresce e se espalha por todas as nações. Devemos orar, portanto, a Deus e clamar para que Ele nos ajude a iluminar, a começar pelas nossas vidas, a que sejamos iluminados por essa palavra, que entendamos essa palavra, sejamos afetados de fato por ela. Nós devemos orar para que nós possamos ouvir essa palavra, guardar essa palavra nos nossos corações, nos tornar sábios através dessa palavra. Nós devemos orar para que possamos agir para com o nosso próximo da forma com que nos é ensinado e revelado na palavra de Deus. Nós devemos orar para que vivamos neste mundo os planos de Deus. Nós devemos orar para que nós vivamos de acordo com a sua palavra. Devemos orar para que quando Cristo voltar, Ele encontre fé na terra e que nós sejamos alguns desses que têm fé na terra. Nós devemos orar para que o Senhor cresça em nosso interior e que, estando cheios da palavra de Deus, sejamos bênção para todos os que estiverem à nossa volta. E o que é mais maravilhoso é que Deus Ele não nos deixa
sozinhos. O texto termina no verso 33 e 34 dizendo: dirigia-lhes a palavra com muitas outras parábolas como essa, conforme conseguiam compreender. E não lhes ensinava sem usar parábolas, mas explicava tudo aos seus discípulos em particular. Cristo nos ensinará no nosso coração o caminho que nós devemos andar. João 16:33 fala: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 14:26 fala: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviar em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele nos ensinará a viver dessa forma no mundo. Ele nos dá vitória. Ele já amarrou o valente, como nós vimos recentemente. Ele já preparou todas as obras de antemão para que nós andássemos nelas. É Ele quem acende a nossa candeia. É Ele quem mantém a candeia acesa em nosso coração. É Ele que escreve toda a história e nos guia por ela. Nosso papel, portanto, meus amados, e com isso eu encerro, é ser fiel aos mandamentos de Deus em todos os momentos. Você sabe melhor do que eu o que você enfrenta todos os dias. Você sabe melhor do que eu as atividades que você enfrenta no seu trabalho, na sua faculdade, no seu casamento, na sua casa. Nosso papel é deixar com que a palavra de Deus ilumine o nosso coração, buscar na palavra de Deus a luz que ilumine as nossas vidas em todas essas áreas e buscar atuar e fazer tudo que nós fizermos em todos esses lugares, fazer de uma forma que glorifique a Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus eterno, nós te louvamos por tamanho privilégio. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu nos chamaste para fazer parte dessa história, Senhor, dessa história tão sublime. E nós te clamamos, Santo Espírito de Deus, ajude-nos, ajude-nos. Primeiro a sermos iluminados por essa palavra maravilhosa, mas também a colocarmos essa palavra num lugar de destaque em nossas vidas, de uma forma que ilumine todo o nosso interior, mas que também ilumine a todos aqueles que estão à nossa volta. Ajude-nos a sermos servos fiéis, de forma que venhamos a ser abençoados ainda mais com essa palavra em nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, a sermos uma boa planta, uma planta que dá fruto, Senhor, onde nós estivermos, para que, quando chegar o dia da colheita, sejamos preparados e prontos para sermos ceifados juntamente com a sua igreja para Ti. Que possamos, Senhor, ser ramos fortes e fortificados desse reino de Deus que se estende por toda a terra e que, através das nossas vidas, o reino de Deus seja abençoado, seja proclamado e abençoador de todos que estão à nossa volta e de todos os lugares, todas as esferas deste mundo. É o que nós te pedimos, Senhor. E que agora, Senhor, quando nós encerrarmos este culto, o Senhor possa nos dar a paz que excede todo entendimento em nosso coração e que o amor de Cristo nos constranja e nos acalente o coração e que a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja conosco em todos os dias dessa semana. É o que nós te pedimos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.